Ixi. Inglês. Record. Agora foi o record. Agora Ele deu um aviso foi. aqui. Entendi. Então, gente, vamos lá. Essa proposta de leitura surgiu de um curso que eu estou fazendo, que ele fala, no curso ele fala que a gente sempre tem que procurar, né, se desenvolver pessoalmente, ministerialmente, profissionalmente. Aí eu pensei, meu Deus, acho que a gente pode tentar incentivar umas às outras, né, a ler e buscar conhecimento para o ministério, para a gente crescer ministerialmente falando. E a gente começou com ano passado, lendo o livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. A primeira proposta que eu dei foi uma proposta assim, a gente queria fazer vários encontros na associação, depois com todo mundo. Aí acabou que não rolou. Aí eu entendi que seria mais fácil se a gente fizesse um livro por ano e encontros já com todo mundo, sem ser da associação. Com quem puder, igual a gente está fazendo aqui. Faz no horário que a gente pode e Paraná todo. E agora até Jacupiranga. Opa, que feliz de te ver, Ju. Então aí, a gente sugeriu começar com esse livro, Pense Laranja. Esse livro, a primeira vez que eu tive contato com ele, ele mudou a minha visão ministerial. Simplesmente isso. Eu trabalhava de um jeito, depois que eu li esse livro, eu comecei a trabalhar de outro jeito. E devido à importância que ele teve na minha vida ministerial, eu pensei, eu quero muito que as minhas irmãs de ministério também tenham contato com esse livro e, a partir desse contato, tomem uma posição, né? Se elas vão continuar agindo da mesma forma, se já está tudo bem, ou se tem alguma outra coisa para mudar, para melhorar, né? Então, a ideia é essa, a gente lê esse livro e vê no que a gente pode melhorar. Eu tinha proposto da gente ler os 3 primeiros capítulos até hoje. Eu não sei se... Eu vi gente que ainda nem comprou o livro, não tem problema, né? Cada um lê no seu ritmo, lê no seu tempo, e tá tudo certo. O importante é a gente estar disposto a, né? E assim que conseguir fazer. Mas aí hoje eu estava vendo já, para a gente sair da reunião, com a segunda reunião marcada, eu estava vendo da gente conversar hoje sobre a primeira parte do livro, que é os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a proposta para hoje é realmente a gente conversar, por mais que não tenha lido o livro, eu vou trazer o que o capítulo diz e a gente vai dialogando sobre esse ponto que o capítulo trouxe. Não tem problema se não ler os capítulos ainda. Favoráveis? Levantem uma das mãos. Que bom, então tá. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 primeiros capítulos do livro. Vai curtir. E a Rafa, tá por aí, Rafa? Rafa tá quietinha. Pode falar? Tô sim, tô ouvindo, é que a internet tá um pouquinho ruim, por isso que eu desliguei a câmera. Mas eu entrei agora no Ministério ali como coordenadora, antes era a Laiane, então agora que eu tô me inteirando com vocês aí desse livro. Ah, que bom! Seja bem-vindo ao Ministério com Crianças, você vai amar. Na verdade, tem 5 anos que eu estou no Ministério, mas como coordenadora entrei agora. Tá bom, conta com a gente, conta com o nosso apoio. O grupo é para isso, né? O BGC Kids é para isso, para a gente trabalhar. Você está aqui em Curitiba? Não, eu sou de Ponta Grossa. Estou na Igreja Batista do Rio Verde. Ah, tá. Que bom, que bom. Que bom. Vou falar para a Pri que você entrou. A Pri é a nossa mobilizadora lá nos Campos Gerais, vou avisar ela. A Laiane tinha comentado. Legal. A gente tem as 9 associações, né, no Paraná, cada associação tem uma líder mobilizadora, que ajuda a gente nessa caminhada. Nos Campos Gerais é a Pri, aqui em Curitiba a Ana me ajuda, graças a Deus. Aí tem no litoral, estamos trabalhando. Ai, então, gente, olha só, vocês chegaram a ver o vídeo que eu passei no grupo? O link do vídeo que eu passei no grupo? Você chegou a ver, Ju? Não? Tá. A Rafa viu, Rafa, o vídeo que eu passei no grupo, lá no link? Viu? Tá. Ju, depois então eu passo para você. Ele é basicamente uma explicação, um resumo de todo o livro.
Ele fala... Oh, será que é interessante passar aqui para a gente ver de novo? É curtinho, né? Vou passar, vou colocar aqui então. Vou carregar aqui. Mas eu acho que ele resume bem a proposta do livro, a ideia, né, que o livro traz da gente trabalhar igreja e família junto. Cadê? Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Depois vocês me falam se vocês estão ouvindo, vendo. Deixa eu pegar aqui. Share screen. Tudo assim, Ana, tudo no inglês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá bom. Ver se vai sair o áudio. Saiu o áudio? Não? Deixa eu ver se eu tenho que apertar alguma coisa. A hora que você compartilhar, você tem que clicar ali em compartilhar o som. Ah, tá. Por isso que é bom ter gente experiente na sala, gente. Ai, depois de tantas aulas no Zoom, misericórdia. Aí eles mudaram pro Meet agora. Eu falei, que beleza. Agora as reuniões são no Meet. Eu falei, quando eu aprendi do Zoom, agora eles mudaram a plataforma. Eu falei, meu pai. Daí eu tava perdida, como compartilhar a tela. Ai, do Meet é bem chatinho, né, de conseguir, né? De conseguir o som também. Eu me bati muito para pegar o jeito do Meet. Para compartilhar a tela, igual ontem eu tava compartilhando tela, daí você não vê as pessoas do ladinho. É. Uhum. É tão ruim, né? Você já tá ruim de não ver a pessoa direito, né? É. Muito bom. Eu achei esse vídeo tão bem produzido, né? É tão legal ver um material assim, tão bem produzido, bonito. Então, gente, por que eu disse que mudou completamente o meu jeito de pensar o Ministério com Crianças? Antes de ler o livro, eu falava assim, eu me importo com a vida da criança, a família, se não quiser, é problema da família. Eu falava isso. Na nossa igreja tinha uma Kombi, eu dirigia a Kombi, ia nas casas, pegava, enchia a Kombi de criança, levava para a igreja, e lá a gente fazia o culto, ensinava e tal, terminava o culto, levava de novo a criançada para casa deles. Era uma festa, né? A gente se divertia horrores naquela Kombi. Tem altas histórias para contar naquela Kombi. Mas eu não desenvolvia isso com a família, né? Não tinha essa questão do discipulado com os pais, de caminhar com os pais, de ter esse relacionamento intencional com os pais. Aí, quando eu li o livro e vi a estratégia do Pense Laranja, porque como o vídeo falou ali, né?
Depois que eu pensei, que bom que a gente passou o vídeo, porque ele fica gravado, né? Quem tá assistindo vai poder ver depois. Como passou ali, a igreja tem 40 horas por semana com a criança. Por ano, desculpa. 40 horas por ano. Por ano! Isso que são 40 horas por ano. Não dá 3 dias por ano. E a família tem 3.000 horas. Então, a gente não pode mais pensar no ministério com criança, um ministério à parte da igreja. O ministério com criança tem que estar junto da igreja toda. As mulheres têm que estar trabalhando as mães dessas crianças, os homens têm que estar trabalhando os pais dessas crianças. Se tem ministério de casal trabalhando de antes do casal ter filho, já trabalhando esse casal, os valores que vão ensinar para os filhos. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quem cuida do Ministério com Criança não está responsável só pelo cultinho, né? Como eles falam por aí, né? Que tem aquelas... Gente, faz assim... a gente que é do infantil escuta isso. Ai, é cultinho. Não, culto, né? Você também presta um culto. Então, assim, a nossa responsabilidade é a gente tentar, na base da oração, né? Trazer as pessoas também para envolvê-las nesse trabalho, no relacionamento discipulador. E daí juntou tudo. Eu li o livro, comecei a fazer a participar das palestras sobre pequeno grupo, né, sobre igreja multiplicadora. Aí eu falei, gente, tudo tem a ver, tudo tem a ver. A gente precisa discipular as crianças, a gente precisa discipular os pais, a gente precisa ensinar a palavra dos pais. Então, isso fez esse sonho, sabe, na cabeça, quando a cabeça fica assim, meu Deus, agora, se eu já achava que tinha trabalho, aumentou, mas glória a Deus. A gente também tem que aprender a trabalhar em equipe, né, que é outra questão também, né? Que a gente acaba tendo dificuldade aí, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, não quero incomodar, deixa que eu faço. É outra questão também que a gente tem que aprender a lidar. Ana, quando você leu o livro a primeira vez, teve algum impacto, assim, no seu modo de pensar, ou você já concordava com o livro antes? Então, eu acho assim que a família sempre, eu acreditava nisso, né, Uhum, dessa importância, mas ele põe assim algumas coisas. Hoje mesmo eu estava lendo ali, estava revisando ali aquele capítulo 3, né? uhum, E daí ele fala exatamente assim, nos exemplos da Bíblia, né? Noé é um bêbado, o outro era não sei o quê, tipo assim, as famílias também não eram um mega exemplo, né? E que, na verdade, a gente tem que buscar nessa conexão com Deus junto com a família e que todo mundo tem os seus perrengues, né? Então, isso que é interessante. Eu fui criada muito numa época em que, né, o pastor era o santo e que todas as pessoas vão para a igreja, né? Então, muito aquela coisa assim, né, de que uhum, nós tem que fazer isso, cheio daquelas regras, né, que era bem mais tradicional, vamos dizer assim, né? E hoje, lógico que, né, não é largado, mas é mais no sentido contextualizado, né? Que você precisa mesmo buscar de Deus, porque você não tem condições mesmo, né? Você precisa da graça de Deus para vencer cada dia, né? Então, isso que eu acho que é interessante, sabe, de ver essa parte assim, porque fica uma coisa tão elevada que os pais falam, ah, não vou conseguir nunca, né? Vai ser impossível, né? Ah, então ter o cultinho todos os dias com a família, né? Ah, que toda refeição vai estar junto, orando e tal. Então, são coisas assim que às vezes, né, vai frustrando, né? Porque, poxa, isso também não dá sempre. Ah, aquele também nem sempre dá. E daí você começa a ficar desesperado, falar, nossa, meu Deus, né? Como que é esse negócio? Então eu gosto desse jeito deles, assim, né? Que eles colocam as coisas no sentido de que nós precisamos, né, buscar a Deus sobre todas as coisas e sempre é na graça, né? Que a gente precisa realmente da ajuda de Deus para poder alcançar a santidade, buscar a santidade, né? De uma legal. maneira mais desmistificada, vamos dizer assim, né?
Tanto que quando ele fala, né, da esposa ideal, ele fala, vocês notaram que ela não tem nome? Ele comenta assim, na Bíblia ela não tem nome, porque realmente não existe uma mulher daquela, né? E às vezes a gente fica se cobrando, nossa, eu tenho que ser como a mulher de Provérbios. Talvez parecida, mas igual, né? Aí a gente, é o que a Ana falou, a gente coloca aquele patamar lá, nossa, eu tenho que alcançar, cara, mas olha. Talvez a gente se cobrar menos, né, Ana? Talvez, né? E Aí, vai outra. caminhando, né, degrau por degrau, buscando, né, que você vai É, almejando, você vai crescendo, né? Você vai vendo também que, poxa vida, que bom que não tá como ontem, mas também, né, que você está em construção. Você é, vai lá, você quer o melhor, mas não é assim, né? Tipo, de uma hora para outra que a coisa. é. Uma frase que ele colocou no primeiro capítulo que eu acho importante, ele fala assim: enquanto as igrejas continuarem fazendo o que elas têm feito, os resultados vão ser os mesmos. Enquanto as famílias continuarem fazendo o que elas sempre fazem, os resultados também vão ser os mesmos. Então, essa análise eu acho importante a gente fazer, né? Então, eu quero qual resultado? Se eu quero aquele resultado, o que eu estou disposta a fazer para mudar o resultado também, né? Então, essa análise eu acho bem importante a gente fazer, como família, como igreja. E outro, aí já no capítulo 2 ele fala da questão da igreja como luz, né, que precisa iluminar Jesus. E ele faz uma comparação que eu acho tão interessante, ele vai lá para o Antigo Testamento e fala do candelabro, que iluminava só a mesa do pão. A função do candelabro era iluminar a mesa onde estava o pão. E aí ele fala assim, a função da igreja é iluminar Cristo. É como um candelabro que iluminava o pão, a função da igreja é iluminar Cristo. Só que a gente está se perdendo. Às vezes a gente quer iluminar os nossos próprios interesses, às vezes a gente quer iluminar ideologias, posições políticas. Ele fala assim: quem que tirou o candelabro do lugar? Quem? A gente precisa voltar a iluminar Cristo. Às vezes a gente se perde em questões, sabe, tão pequenas, assim, você fala, no que isso vai ajudar o reino? No que isso vai ajudar na expansão do reino de Deus? As pessoas conhecerem a Jesus não vai ajudar nada. Mas as pessoas estão ali, parece, sabe o cachorro, quando atrás do próprio rabo? Assim? Estão ali, atrás, discutindo questões que realmente não vão ajudar. Então, eu acho bem interessante esse ponto que ele traz, essa comparação. Ele fala, a nossa vida, a nossa família tem que existir para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, a gente precisa iluminar Jesus. Então, ele traz um exemplo de quando o pessoal ficava discutindo sobre Harry Potter. Ah, se pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí ele fala assim, e se ao invés de ficar discutindo pode, não pode, a gente concentrar a nossa energia em incitar a curiosidade das crianças acerca do mistério que envolve um Deus criador do universo. Tipo, sabe? Já que as crianças estão falando desse poder, desse tal do Harry Potter, meu Deus, então vamos mostrar para elas um poder de verdade. Vamos iluminar Cristo. Eu acho bem interessante isso que ele coloca. Ele falou assim, a igreja também costuma se desviar do seu propósito quando emprega o candelabro para fazer declarações políticas, que foi o que eu comentei. Aí também fala assim, nós também podemos nos afastar do propósito quando usamos o candelabro para melhorar a aparência da nossa igreja. Por vezes agimos como se a função do candelabro fosse iluminar a gente mesmo, esquecendo que o papel do candelabro não era isso. Então, quando fazemos isso, é como se pegássemos o candelabro e andássemos por aí. Olha meu candelabro é maior que o seu. Tipo, a minha igreja é melhor que a sua. Não! Volta! Jesus! A gente tem que iluminar Jesus, né? Tipo, volta! Tem É, ali na página 35 que ele fala assim: a igreja é muito institucional e deveria ser mais orgânica. A igreja está muito preocupada em atrair pessoas e ela deveria ser missionária. A igreja é muito tradicional e ela deveria ser mais relevante.
A igreja é muito voltada para si mesmo, deveria aparecer mais, né? Então É para mexer mesmo, né, Ana? Eu vejo assim que é para mexer mesmo, assim, com a gente. Então, tem aquela frase clássica, né? Se a sua igreja fechasse hoje, as pessoas da rua da sua igreja iam sentir falta. As pessoas do bairro onde a sua igreja está iam sentir falta da sua igreja. Essa frase também é de tipo essa daqui, né? Daí, né? Será que elas iam dar graça a Deus que o som, o barulho ia acabar? Gente, então é nesse sentido, assim. Ele fala também, eu também estou vendo que eu marquei aqui, na página 32, ele fala, ao criar a igreja, o propósito de Deus era que ela dirigisse a sua luz para um único alvo, Cristo. Todavia, quando essa luz passa a ser continuamente deslocada, de forma a incidir sobre os nossos interesses pessoais e ambições políticas, até mesmo quem não pertence à igreja começa a perceber que o candelabro está sendo usado de forma inadequada. Até quem não é da igreja, essa igreja não faz nada. E a gente, né, a gente está dentro, parece que não enxerga, né, aquilo, quem está fora acaba vendo melhor, né. Aí ele também fala de uma história, achei aquela história interessante, Ana, bem no comecinho do capítulo, que ele fala que um professor começou a provocar os alunos, né, ele fala assim que no segundo ano de faculdade ele teve aula de literatura inglesa com um professor que se falava contrário ao cristianismo, ele era agnóstico, e ele já até, ele fala assim, eu até já havia me deparado com gente que rejeitava a doutrina cristã e tal. Daí ele fala que certo dia a discussão ficou pesada na faculdade e os poucos cristãos da turma se calaram. Então, um dos alunos mais falantes da classe declarou, seria muito melhor para todo mundo se as igrejas fechassem. A turma inteira aplaudiu esse aluno. Aí, em um dado momento, o professor interrompeu o aplauso, fazendo uma afirmação que deixou todo mundo perplexo, atônito. Ele falou assim, isso seria uma tragédia. Acabar com as igrejas seria como apagar as luzes da sociedade. Nós precisamos delas, assim como precisamos da nossa consciência. Que bonito, né? Achei muito bonito isso. Até o professor que era cético via isso. Entendia isso. Isso vocês vão ver quando vocês lerem no capítulo 2, vocês vão ver essas histórias aí. E já lá no capítulo 3, ele fala da família, né? Da força da família. Aí a frase que eu marquei no capítulo 3, que ele até deixa em caixa alta, na página 50, ele fala assim, o coração da família era o principal instrumento pelo qual Deus comunicava o seu coração à humanidade. Olha isso. Até vou escrever no chat para vocês verem. Para vocês poderem ler também. O coração da família era o principal instrumento pelo qual Deus comunicava o seu coração à humanidade. Linda essa frase, né? E antes disso, ele fala um pouquinho, né, sobre a questão da genealogia que tem tanto na Bíblia, né? Uhum. Que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, né? Tá lendo lá e tem não sei o que, não sei o que lá, filho daquilo, né? Eu falo assim, nossa, às vezes a gente cansa, né? Mas aí ele coloca como isso é tão importante, porque são as gerações, né? Que a família continua sendo o conduíte usado por Deus, né? Que vai passando mesmo. Então, como é relevante essa genealogia, né? E às vezes a gente esquece, né? Aí Deus usa as famílias como ponte entre o passado e o futuro, a fim de que proclame o seu amor a todas as gerações. Lindo, né? Ele fala que mais importante que deixar uma herança é deixar um legado, né? Que é esse contato mesmo com Deus, essa comunhão, né? Ele fala assim, acaso já ocorreu ao leitor que talvez Deus tenha enchido as páginas das Escrituras com exemplos negativos de família a fim de nos incentivar
Sei que ele deseja que eu seja um pai responsável, mas por vezes minha condição humana me atrapalha. Os livros cristãos que leio sobre a criação de filhos costumam me deixar arrasado, aquilo que a Ana estava falando, né? Se olho para as minhas próprias falhas e defeitos de personalidade, começo a me perguntar se realmente possuo as características necessárias para ser um pai nota 10. Entretanto, quando leio a Bíblia, sinto-me encorajado e tenho plena certeza de que Deus fez coisas maravilhosas a despeito dos meus erros. Deus vai fazer grandes coisas apesar de nós, né? O poder é dele, né? Apesar de nós. Ele fala assim, é surpreendente perceber que tanto a igreja quanto a família compõem-se de gente falha e imperfeita, que Deus escolheu usar a fim de contar a história dele ao mundo. Vai usar a gente assim mesmo. Assim mesmo. Então, isso que é bonito, assim, que chama tanta atenção, né? Porque a gente, até para as crianças, a gente conta as histórias bíblicas de uma forma sempre, né? O conto de fadas, né? Mas não é bem isso, né? Então, daí ele fala: Noé bebia demais. Abraão ofereceu a própria esposa a outro homem. Rebeca armou um esquema com o filho para enganar o marido Isaac. Os filhos de Jacó venderam o irmão como escravo. Davi teve um caso e um dos seus filhos liderou uma rebelião. Eli perdeu totalmente o controle sobre os atos dos seus filhos na igreja. Quando ele Daí, fala em porque a gente não comparação com foi, os ao menos na pais. minha geração, né, era algo assim que essas coisas a gente punha as toalhas e só falava, né, das coisas que Davi fazia, que fez isso, O que mas rei Davi. dos erros, e a gente precisa, né, colocar Humanizar. isso para as crianças também, né, que a gente também erra, que a gente procura buscar Deus, que apesar de nós ele nos usa, né, e que ele sempre está pronto a nos ajudar a sermos mais parecidos com ele, né? Então, mesmo na Bíblia, né, que você é encorajado, porque Deus fez, apesar dos erros, ele fez tanta coisa. É, Porque não tem é nenhum santo, é só ele, então é tudo pecador. verdade. Verdade. Aí, gente, ali para frente, vocês vão ver no. Ele vai explicar a questão do brilho laranja, que é, né, unir as forças, né, igreja e família, que é o capítulo 4. A luz, mas o coração amarelo, mas vermelho, que resulta a cor laranja, que a gente viu lá no começo do vídeo, que é a gente juntar as duas forças, né? Por que trabalhar separado? Juntar junto, trabalhar junto. Aí no capítulo 5, vocês vão que ele traz uma história, quando vocês estiverem com o livro, para entender melhor isso, que são os Kipres e os Lomes. Vocês vão ver, quando vocês forem ler, que vocês vão perceber melhor essa questão do laranja. Mas para a gente ir agora para uma parte mais prática, sobre o pensar laranja, assim, só de conversar, já vem alguma ideia para vocês de como trabalhar isso, unir essas duas forças, igreja e família? A Rose chegou também. Rose, nem te dei boa noite. Boa noite, Rose, mas eu vi que você chegou, viu? Oi, boa noite. Boa noite. Então, se alguém já tiver alguma ideia aí de como trabalhar essas duas, unir essas duas forças e trabalhar junto, pode falar. Bom, eu que trabalho muito com berçário maternal, essa é uma das coisas que a gente já pega, né? Então, às vezes as mães estão lá, as crianças não ficam, porque é a faixa etária que é mais difícil eles ficarem na sala pelo vínculo, né? São muito pequenos ainda, às vezes eles choram, né? E aí tem mãe que acompanha, porque também tem mãe de primeira viagem que às vezes não quer deixar, porque simplesmente, né, é o primeiro filho, aquela coisa toda. Então aí é uma forma de você já colocar, né, em conexão ali no Ministério Infantil a família, né, para servir também. Então, olha, né, para você que está aqui, olha que, né, um jeitinho. Outro dia estava lá a menina, aí as crianças estavam junto com uma mãe que estava com outra criança, né? E tinha um menininho que queria ir com ela, que não era o filho, era uma outra criança. Ela falou assim: ó, tá vendo? Ó, Deus tá falando, pra você vir aqui ajudar a gente. Né? Então,
para servir. Então, acho que aí já é uma forma assim de integrar também, de mostrar essa importância, né, de ser a referência, de servir, e aí já contemplar também, né, os pais juntos no ministério, né? Legal. É bom que daí eles também vão aprender como ensinar em casa, né? Quando tiver oportunidade em casa, eles vão saber como fazer, né? Uhum. Mais alguém já pensou em alguma ideia, assim? Já tem alguma coisa na mente? Eu Olha gosto lá, o da... evento que a Gisela está promovendo. Verdade, verdade. Desafio de educar, hein, Gi? A gente está tentando organizar, tentando chamar os pais, né? A gente tem percebido uma grande dificuldade, né? Dos pais trabalharem juntos, né? Eu não Uhum. sei se mais alguém passou por isso, mas depois daquele período de isolamento total que a gente teve durante a pandemia, de distanciamento, quando a gente retornou às atividades presenciais, a gente percebeu que tinha muita criança, filha de cristão, né? Que a gente fala filho de não crente, tudo bem, né? Mas filho de cristão que parece que ficou 2 anos sem ler a Bíblia, Nossa. que não sabia nada. Né? O primeiro culto infantil que a gente fez, assim, presencial, pós-pandemia, até falei, vamos trazer uma coisa assim que eles já conhecem, para eles entrarem, né? E a gente trouxe a temática da Arca de Noé, né? Até para tentar fazer uma ligação com eles, de que Noé também teve isolamento dentro da arca, né? A gente fez assim. E quantas crianças que não conheciam a Arca de Noé? Nossa. Que ficavam assim maravilhadas. Eu falei, gente, mas o pai e a mãe são cristãos e nem essa historinha não contaram nesses 2 anos, né? Então, acho que realmente a gente precisa unir. Hoje de tarde eu estava vendo o videozinho que você mandou. Falei, nossa, gente, a gente precisa da família junto com a gente. Bastante. Agora temos que achar mais estratégias aí. Né, Gi? Eu gosto quando eu vejo um versículo, quando eu faço meu devocional, eu vejo um versículo que eu posso trabalhar com a Melissa, eu coloco na lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão com o nome dos pais. Eu falo, gente, olha esse versículo, estou ensinando, estou trabalhando com a Melissa, já estou cantando com ela, estou mostrando para ela. Eu acho que também é um jeito de te ajudar, né? Igual eu estava lendo ontem e tinha um versículo que falava de montanha, que Deus colocou as montanhas nos seus lugares. E eu tenho um quebra-cabeça na minha sala que é de montanha. Eu falo, agora o meu quebra-cabeça tem um versículo. Então, tentando trazer para o dia a dia, né, a palavra de Deus, eu já compartilhei, mas eu não aguento, eu coloco no Instagram, eu já coloco no status, eu já quero tentar influenciar todo mundo, né, para ajudar, né, porque se a pessoa precisa de ideia para como ensinar a Bíblia, daí a minha mãe vai reformar a casa dela, vai derrubar uma parede, já fui com a Melissa, a gente já desenhou um monte de montanha na parede da minha mãe, que vai... eu me empolgo. Mas para ela, né, de alguma forma, minha filha, hoje ela está completando 1 ano e 8. Então, de alguma forma, ficar alguma coisa ali na cabecinha dela do poder de Deus, né? Da grandeza, da grandiosidade de Deus. Então, eu gosto muito de inventar moda e sair espalhando também, ajudar. Aí eu vi que tem versículo que fala de chuva. Gente, olha que delícia! Tá chovendo. Fala do versículo, fala do poder de Deus, fala do cuidado de Deus, fala de chuva e da plantação. Aí eu falei com a irmãzinha da nossa igreja para a gente fazer um livro que traga elementos da natureza, assim, com imagens para a gente dar para os pequenos, né, Ana? Até ir no maternal também, para eles colorirem e lembrarem, né? Quando eles verem a chuva, ou verem uma montanha, ou verem as estrelas, ou verem folhas de árvore, tudo remeter a Deus, né? Remeter ao Criador, remeter ao Senhor. Meu Deus, foi Deus que fez, olha o poder de Deus, sabe? Trabalhando coisas assim também. Se vocês quiserem, terminando, eu já passo para vocês também.
Ai, gente, eu acho que tudo que puder compartilhar, se a pessoa não for usar, tem outra ideia em cima, né? Normalmente é assim, né? Chega aquela ideia, já tem outra ideia em cima, já melhora a ideia, o quê? Melhor ainda, não tem problema nenhum. Pode melhorar a ideia. Eu acho que hoje também a dificuldade das famílias é que eles não estão sabendo lidar com os filhos, né? Uhum, Que além, né, da educação ser algo não simples, né? Não é algo tão simples assim você educar uma criança. Além disso, ainda tem todas as questões que estão acontecendo, né? O autismo, o TDAH, daí tem, né, uma coisa, tem atraso de linguagem, atraso de... Então, é tudo uma coisa assim que vai somando, né? Assim, percebe-se que eles precisam de ajuda, né? Eles precisam uhum, de apoio mesmo para poder enxergar melhor, né? As saídas, as possibilidades, né? O que que dá para se fazer e continuar ensinando, né? Para as crianças. uhum. E eu acho que, de alguma forma, ouvir que nenhuma família é perfeita, já dá um alívio, né? Não tem, né, filho perfeito, pai e mãe perfeito, acho que já... Uf. Eu tenho uma amiga, ela tem um filho que, infelizmente, caiu nas drogas e hoje ela tem mais de 10 anos que ele está por esse caminho. E hoje ela dá palestra para os pais e a primeira coisa que ela fala na palestra é: a culpa não é tua. Se você ensinou, se você mostrou o caminho, se você, né, fez a tua parte, a culpa não é tua. Então, diz que tem pai que faz assim, sabe, tipo, aliviado, ela percebe na postura, enquanto ela tá palestrando. Então, é realmente a gente ter esse cuidado, né? Falar que, às vezes, quando a gente falar, não trazer mais um peso, né, Ana? Igual você está comentando, já são tantos desafios, né? Tem que lidar com o trabalho, com a casa, com a família, aí você, conforme o jeito que você fala, parece que você traz mais um peso. Meu Deus, mas eu vou ter que fazer mais isso. Não, talvez trazer com essa leveza, assim, né? Não, é na rotina, você vai incluindo sua rotina, a palavra de Deus, o que Ele quer que a gente faça, você vai incluir na sua rotina, não é algo a mais, né? Não é, eu acho que talvez seja uma chave aí, né, para ajudar a gente. Rose, quer comentar alguma coisa? Peraí só um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim! Na verdade, assim, em relação a esse material Pense Laranja, eu ainda não conheço ele. Eu vi aquele link, entrei no YouTube, eu estou começando a ver alguma coisa. Uhum, Então, eu tô ouvindo e aprendendo com vocês. bom, tá tudo bem. Mas você já acha importante trabalhar a igreja e família junto? Você já está entendendo essa ideia ou você já fazia isso? Olha, é assim, eu vou falar da minha experiência como mãe cristã, né? Então, Uhum, como o meu filho agora ele tem 15 anos, mas uhum, né, eu sempre assim acompanhei assim essa parte espiritual dele. Então, eu sempre quis saber o que ele estava aprendendo na escola dominical, né? Eu uhum, sempre pedi um retorno dele, um feedback. Quando vinha tarefas, a gente sempre trabalhou as tarefas. Eu me lembro da época que ele estava tendo as aulas para batismo. Então, assim, eu como mãe cristã, assim, sempre acompanhei, que né? E legal. acho muito importante. Agora que eu tô aqui na PIB de Ponta Grossa, que eu comecei a trabalhar aqui com os adolescentes, que antes, quando eu estava lá com o pastor Jackson, a gente trabalhava mais com os jovens, sabe? Uhum, Eu acho muito importante ter a família presente, mas participando ali junto com o seu filho, mas é uhum, muito difícil, sabe por quê? Não é impossível, é difícil, porque assim, a família, ela assim, tem todos esses compromissos que a gente sabe como a gente tem, então, às vezes, a impressão que dá é que os pais dão graças a Deus dos filhos estarem com a gente. E uhum, daí nós, professores, né, nós educadores, ainda querer que eles façam mais alguma coisa,
Então, às vezes, parece que eles se sentem, assim, até meio ofendidos, assim, sabe, por a gente querer que eles participem, né, que eles se envolvam, porque é como se eles passassem essa tarefa para nós, para a igreja, e vocês que lutem, né, e nós que lute para ajudar as crianças, só que a gente sabe que é só o papel da igreja, que é um papel muito importante, mesmo assim ainda não é suficiente, porque eu fiquei assim horrorizada quando eu vi que o horário que a igreja consegue trabalhar com as crianças é 40 horas. Eu nunca parei para pensar isso, nunca. Eu até entrei atrasada porque o link para mim chegou mais tarde, não sei o que aconteceu. O link chegou mais tarde, só que eu já tinha dado uma olhada antes no YouTube, né? Então, assim, quando eu vi que a igreja oferece só 40 horas, meu Deus, verdadeiramente o que nós fazemos é um milagre. E eu digo isso para a glória de Jesus. Então, o que os educadores, o que os professores fazem com as crianças na igreja, realmente é um milagre. E os pais, né, eles têm 3.000 horas ano. Meu Deus do céu. Então, eu acho assim, eu ainda não sei que forma, sabe? Porque, às vezes, assim, a impressão que eu tenho do que eu já percebi é que, assim, que os pais querem que essa responsabilidade seja da igreja, porque a maioria, né, se a gente for perguntar, tem isso de tarefa, e parece que eles não entendem que eles precisam de dar esse acompanhamento espiritual para os filhos, entendeu? Então, eu ainda não sei como ainda trabalhar, sabe? Mas é um desafio bem grande, um desafio difícil, mas que eu acredito que é possível. Bom, se a luz acendeu aí na mente, já é bom, né? Se esse alerta acendeu, agora você, estando alerta, você vai perceber melhor, né? As possibilidades, né? Porque tem coisa que parece que enquanto a gente não vê assim, a gente não percebe, né? A gente não enxerga. Então agora vai começar a Lá na ver que nossa vai. igreja, uma das coisas que eu lembrei agora que faz são o culto que as famílias vão. Então, por exemplo, lá tem o culto lá da etária, né? Então, chama as famílias, naquele culto especificamente, as famílias vão participar, Uhum, né? Então, elas às vezes participam de alguns cultos. uhum, Então, não no culto geral, né? No culto deles mesmo, né? tá. Mais uma sugestão. É uma possibilidade de eles Mas começarem a entender, né? isso que a Rose comentou, me veio agora na mente, assim, quando que ensinar sobre Deus começou a ser um peso, né? Triste, né? Isso me veio assim, nossa, ensinar sobre Deus, sobre aquele que vai dar toda a sustentação, a base, né? Porque é base, Deus é a nossa base, Jesus é a nossa base. Quando que trazer a base, formar uma base sólida, passou a ser um peso? E que Que, repassa para a igreja, né? não é, Ana? Né? Que tipo, no fim de semana vai resolver a semana inteira dele, né? Então ele vai na igreja por 1 hora no domingo e tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Dentro de casa. Então, quer dizer, são poucas horas, né? E, Então, por Sim. isso que nós também, como Ministério Infantil, nós temos que ter muita sensibilidade, muita responsabilidade naquilo que a gente vai transmitir para as crianças, que seja relevante, né? Verdade. Porque às vezes é o único alimento dela, porque durante a semana tá seco, não tem nada, né? Nossa. Então e uma coisa também assim que eu estava aqui pensando, né? Até que ponto assim os pais da igreja respeitam a nossa autoridade para nos ouvirem,
Porque uma coisa é os filhos deles nos ouvirem, é eles levarem eles até nós e nas salinhas, né, para a gente ministrar, os filhos deles nos ouvirem, né, e claro que eles veem que nós somos pessoas sérias que estão lá, se o pastor, se a liderança da igreja permite tais pessoas estarem lá ministrando os seus filhos, porque são pessoas sérias, tá? Até aí tudo bem, mas até que ponto esses pais nos veem, reconhecem a nossa autoridade quando a nossa conversa é com eles, entendeu? Tipo, chamando eles para a responsabilidade. Porque enquanto a gente... púlpito, né, Rose? Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu penso assim, eu tenho total certeza que nós somos, todos os professores, homens, mulheres, são mulheres de Deus, entendeu? Mas quando é para nós chamar eles para essa responsabilidade, eu vejo assim que já a forma como nos vejo é diferente, porque senão eles dariam uma outra resposta. Entendeu? Mas a gente também tem que cuidar, porque às vezes, quando chama, daí às vezes é no sentido, igual escola, né? Isso eu tô jogando no sentido da escola. Então chamou lá para conversar. Eu lembro uma vez que chamou para conversar sobre o meu filho, Marcelo. Ixi, nossa, agora lá vem, né? Por quê? Porque a gente sempre pensa que foi alguma coisa ruim. Ah, não, vim conversar, porque a gente conversa com todos os pais. Ah, ele tá indo muito bem, não sei o que, né? Elogios. E a gente pensa o quê? Chamou para conversar, pronto, já vai chamar para A história do gabinete, né? alguma coisa, né? Então, isso que a gente tem que tentar dosar, né, para que eles sintam como privilégio. Eu gosto muito dos nossos pastores que têm criança pequena, que vira e mexe eles dão alguns exemplos, né, do que faz com o filho em casa para ensinar. Então, porque é ali, né, que está ali ensinando. Como que eu estou ensinando a palavra? Ó, pai, você está fazendo isso. E eles mesmos colocam, né, que a filha chamou atenção porque ele fez certa coisa, né? Então, isso que eu acho que é interessante da gente tentar pontuar, né, de maneira que é privilégio, né, e chamar atenção de uma forma que não seja como assim, chamou, então vai ser para... Sim. É que se for tipo, trazendo eles... Coisa, como a gente é na escola, né, na igreja também, então, de repente vai chamar os pais, né, é uma ideia, vamos chamar os pais para uma reunião. Ah, que os pais vão lá, e vão, né, vão ser agradecidos por alguma coisa, vão ganhar um presentinho, os filhos vão cantar, vão fazer alguma coisa, né, falar, vai ter uma reunião dos pais, poxa, será que vai ser para me chamar atenção? De repente é só para elogiar e falar que bom que eles têm uma família, sei lá, né, então a gente tem que, talvez, ver esse outro lado, né. Tipo, trazer os pais, assim, para uma parceria, mostrando que eles são parceiros, né, ali da equipe que está trabalhando com os filhos deles. Seria isso. Nesse sentido, Rose. Nesse sentido, né, porque daí você pode fazer, de repente, uma festa, né, as crianças apresentarem alguma coisa, agradecer e ter um momento especial de abraços, né, coisas assim que incentivem eles a serem privilegiados de terem os filhos ali na igreja, tá ensinando nos caminhos, mas que eles também todos os dias devem ensinar, e são um exemplo que eles vão nutrir, e assim vai de uma maneira leve, né, chamar para a responsabilidade, tem que ser de uma outra forma, né? Ganhar eles. Isso aí. E depois... Sabe uma coisa que eu gosto de fazer... Vamos trabalhar juntos. Você amacia, fala e depois amacia de novo. Uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente, quando eu trago a lição para eles no culto, no culto infantil, é trazer algum detalhezinho da história, que às vezes não é o tema principal da história, mas sabe aqueles detalhezinhos das histórias que ficam esquecidos lá nos cantinhos da Bíblia? Eu gosto de contar e falar assim, hoje eu quero ver, chega em casa e conta para a mãe ou para o pai essa parte aqui, que eu duvido que eles sabem. Sabe, eu estimulo eles a contar algum detalhezinho, assim.
Aí eles chegam na outra semana. Meu pai não sabia, ele foi olhar na Bíblia junto comigo para ver se era verdade o que eu falei. Então, assim, de um jeito Legal. divertido, a criança conta em casa e acaba que em algum momento sentou com o pai para ler junto. Então, assim, é uma sugestão, né? Que às vezes dá certo. Gi, tem uma para você. Tem um versículo que fala de unicórnio. Ah, olha aí, ó. Bacana. Sabia, pai? Manda Tem um aí, versículo qual que que é fala o de versículo do unicórnio. Porque a gente faz assim com eles, né? Que nem o versículo lá. Você sabia que tem uma pessoa na Bíblia, na história da Bíblia, que comeu a Bíblia? Aí você conta, pergunta para sua mãe se ela sabe. E são detalhes que às vezes passam despercebidos, né, dos É adultos. verdade. Dos Daí adultos, eles contam. verdade. Bem legal. Bem legal. Rafa, quer comentar alguma coisa? Rafa ficou quietinho. Não, eu tô ouvindo vocês, porque a gente tem vários episódios, né? Nós já fizemos com as crianças e com os pais o devocional de fazer o livrinho, de mandar para casa, dos pais estarem com eles fazendo. E não são todos, a gente via que não eram todos que faziam, né? Então, assim, eu tenho muito essa preocupação de trazer os pais, né? Trazer os pais também com a gente ali, para estar durante a semana falando com eles, versículos, né? Então, esse é o nosso grande desafio, de estar junto com os pais. E até essa questão que eu ia perguntar, mas já foi respondido, da reunião com os pais, né? De não trazer coisas ruins, e sim coisas boas, deles acharem que na reunião, coisas boas, incentivar para em casa eles terem esse incentivo de estar junto com os filhos fazendo o devocional. E essa parte a gente tem um grupo, né, dos pais, e uma coisa que eu havia pensado, que até você comentou, eu trago versículos para os meus filhos, né? Ao dormir, a gente conversa muito sobre a Bíblia. E de eu colocar esses versículos no grupo, de falar, olha, gente, hoje eu estava lendo com os meus filhos tal, vamos estar lendo com as crianças, né? De trazer. Fica a dica. Solta, fica a dica. Né? Fica a dica aí. Muito bom. Legal. Ju, Isso mesmo, você as também quer crianças compartilhar? aprendem, né? Tem o deito e logo durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Aí já, né, as crianças cantam também. Às vezes eu faço no relaxamento essa música, daí você, ó, canta com os seus pais lá antes de você dormir. Oi? Legal. Ju, quer compartilhar alguma coisa? Na verdade, eu estou vendo, ouvindo e com a cabeça, com a mente borbulhando, né? Claro. Eu estou há muitos anos afastada no Ministério Infantil, comecei servindo na igreja no Ministério Infantil, fui para a faculdade de teologia por conta do Ministério Infantil, acabei indo para outras áreas, me afastei do Ministério Infantil, e domingo agora estávamos na igreja, ali em Cajati, né, que estamos no processo aí, orando, enfim, e eu ministrei para as crianças, fiquei meio perdida, assim, né, voltando nessa volta com as crianças, enfim, um contexto também totalmente diferente, né, a igreja que eu ministrava tinha classes divididas, ali eram 9 crianças de 1 a 11 anos, né, então tudo misturado, então, assim, estou reaprendendo essas questões. E também no desafio, né, de educar um bebê nessa nova geração, completamente diferente, né, da minha caçula, que hoje tem 18, e então reaprendendo também, né, reaprendendo como mãe, reaprendendo no ministério, e ouvindo, assim, algumas coisas, eu lembro também que um pouco disso que a gente tem é a questão da nossa cultura, né, a cultura do brasileiro de terceirizar o serviço, porque se eu terceirizo, eu não assumo a responsabilidade, né, então o pai, se a educação espiritual do filho não está indo bem, a culpa é da igreja, né, é melhor do que a culpa ser minha, então eu prefiro terceirizar esse serviço para não assumir a responsabilidade, né, então realmente o trabalho tem que ser feito mais com os pais, né, para que eles entendam
a importância de cuidar bem dos filhos, né? Não só no âmbito físico, né? Porque geralmente a família se preocupa apenas com o âmbito físico. Então, a educação secular fica por conta da escola e a educação espiritual fica por conta da igreja, né? Então, a gente trazer eles realmente, né? Acordar eles para quebrar essa cultura, né? Que infelizmente é uma cultura muito enraizada do Brasil, e para chamar eles para essa responsabilidade. Enfim, sim, estou E até a escola aprendendo. sofre com isso, né? A escola está sofrendo com isso porque está tendo que deliberadamente ensinar valores muito mais forte do que era, né? Porque ele vem Sim. sem educação mesmo, né? Então, sem respeito. Então, na escola tem que ensinar tantas outras coisas que não é só a matemática, o português, né? Então, isso é uma coisa assim que terceirizou total, né? Nossa. Então, Ai. eles querem. Aí, reaprendendo. Ai, gente, a Melissa já aprendeu a falar licença. Ela Xenxa. A Melissa aprendeu a pedir licença. Quando ela quer passar e tem alguém no caminho, ela fala xenxa. Que fofa. Ai, gente, 10 e 10. Quero agradecer a presença, a participação de vocês. Acho que a palavra-chave do nosso encontro hoje é